Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios Marcelo Rabi. Ele é o diretor de marketing da Agripom e ele também é o presidente do SESB. Vamos falar um pouquinho de SESB. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer muito grande falar do SESB. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos fazer uma introdução porque tem gente que já é muito íntimo do SESB, está fazendo aqueles trabalhos de competição, vai para as reuniões, mas e para quem não tem ainda aquele conhecimento maior? Como que surgiu o SESB? Qual o objetivo do SESB? Não, muito legal. Obrigado pela oportunidade, né, Fabélia? É sempre um prazer muito grande a gente poder falar de um projeto nível nacional como o SESB. O SESB, ele surgiu, né, ele foi fundado cerca de 16 anos atrás, com o objetivo de provocar, de criar um ambiente para promover o aumento da produtividade da soja no Brasil. Porque a gente percebia que estava estagnado a produtividade e alguém precisava, né, criar uma motivação para buscar o aumento de produtividade, porque o mundo precisa comer mais, né, mas precisamos preservar, né, ter um crescimento sustentável. Para isso, em 16 anos atrás, como eu falei, né, um grupo de notáveis da soja, que são pesquisadores, professores, profissionais da cadeia de soja, se juntaram para poder, então, criar uma série de iniciativas para promover e provocar o produtor que ele pode produzir mais e melhor. Então, o SESB é o Comitê Estratégico Soja Brasil, uma organização sem fins lucrativos. Então, a grande maioria das pessoas são voluntárias, dedicando seu tempo e o conhecimento adquirido ao longo das suas carreiras, a fim de trazer o benefício para o produtor, para que ele possa produzir mais. Tá, e aí quando que o produtor entra nisso? O produtor, assim, o desafio, como muita gente pergunta, é a principal iniciativa do comitê. O desafio, vamos falar eu não gosto de falar concurso, né? Mas é uma grande competição, né, de produtividade, né? Qualquer produtor, absolutamente qualquer produtor, pode participar. No ano passado nós tivemos mais de 6 mil produtores, tá? Então a gente imagina, né, que dessas 6 mil regiões inscrições distintas do Brasil. Foram mais de 1.100 municípios, foram mais de 20 estados que competiram, né, dentro do desafio. Então, assim, o desafio ele é aberto para todos, absolutamente todos. Então, você, produtor que nos assiste aqui, está convidado a entrar no site, leiam as regras, se inscrevam, né, e busquem toda a informação do SESB, ela é transferida gratuitamente, porque como ela é uma entidade sem fins lucrativos, a nossa intenção é transferir o máximo de tecnologia. Então pegue os casos de sucesso, entre lá, vocês vão encontrar todas as informações do que o produtor campeão fez, da sua região. Então o produtor vai lá, se inscreve e começa a trabalhar em cima disso. O que a gente sugere é, pegue, né, alguns casos de sucesso, né, traga eventualmente algum consultor que possa te ajudar, né, a traduzir um pouco mais informações e definir as melhores práticas e tecnologias e segue a safra para tentar fazer o melhor resultado. Você falou aí de seguir as melhores práticas e tecnologias, isso é extremamente relevante, né? A considerar as regiões distintas, o talhão que você vai fazer, teor de argila, de fertilidade, claro, enfim, de tudo que tem ali. Com certeza. Claro, se você quer produzir melhor, você tem que escolher o melhor pedaço da sua área para você entender que a partir dali você vai tirar o modelo para expandir para as outras áreas. Certo? Então o produtor ele sabe qual é o melhor talhão e tudo mais. Então com isso, com a ajuda de um técnico, ou não necessariamente, mas com as informações, tentar colocar nessa área o máximo possível de tecnologia. Necessariamente não é custos. Muitas pessoas, às vezes a pessoa fala, mas para produzir 150 sacos, que é o recorde do SESB nos últimos desafios, eu preciso colocar muito dinheiro. Não necessariamente. Muitas vezes, né, e tem muitas tecnologias práticas que não estão embutidas exatamente em custo. Eu vou dar um exemplo. Usar semente de qualidade. Sabe? Uma semente de qualidade e de pouca qualidade, basicamente é quase o mesmo preço.
Mas você fazer uma análise e garantir uma boa procedência, uma boa qualidade de semente, é uma coisa que definitivamente traz um diferencial muito grande na produtividade. Você começa bem. Um outro exemplo é velocidade de plantio, para garantir uma melhor disposição das sementes, né, para que não fique plantas, né, próximas que uma compete com a outra, ou muito distantes. Ou distantes, que daí também ela vai atrapalhar a vizinha, porque ela vai ficar... Exatamente. Então, assim, esse é um exemplo de uma prática que não implica em custo. Não. Implica em capricho, em técnica, certo? Então, existem muitas coisas que o produtor pode olhar no nosso site, buscar nos nossos boletins, a fim de melhorar a sua produtividade. E ele entrando e participando e aprendendo com aquela pequena área, porque aquela pequena área a gente fala que é um laboratório, porque ele vai observar a reação daquelas práticas, daquelas tecnologias naquela área dele, né? Porque o produtor muitas vezes deixou de fazer a pesquisa na própria área. Ele prefere pegar uma receita de bolo, né, que um distribuidor, um consultor coloca e coloca lá. Muitas vezes funciona. A mesma para a área toda. Exatamente. E dentro da própria área dele... já começa que aquelas bordaduras já é um outro padrão, exatamente, né? Então, assim, é a melhor maneira dele conhecer a área dele e ajustar as tecnologias que são cabíveis para a área dele. Então, assim, é um exercício fantástico. É como você disse aí, que às vezes ele deixa de fazer a pesquisa dentro da própria área, ele vai passar a monitorar aquele talhão com anotações, com uma observação diferente, né? Sim, com certeza. Ele vai cuidar... né, assim, com muito carinho. É o bebê. É o bebê dele. Mas ali, se ele cuidar bem e aplicar todas as práticas produtivas, de alta produtividade, ele vai ter um resultado, né, que assim, ele vai ver o potencial da área dele. Né, que seja a média dele em torno de 65, se ele produzir 85, ele sabe que tem 20 sacos ali que ele pode buscar, né, que é um potencial, né, da combinação da genética, das práticas, da qualidade de solo. Beleza, você falou desse detalhe aí da produção, porque há quem diga assim, não, mas a semente não é capaz de produzir isso. Mas se alguém produziu com aquela semente uma quantidade maior, é sinal de que a capacidade genética, essa tecnologia está embutida naquela semente. Com certeza. E está claro isso, né? Se você pegar os resultados do SESB, principalmente do último ano, que foi um ano muito seco, climaticamente desafiador, você vai perceber que as práticas de alta produtividade, de sustentabilidade que nós estamos promovendo, por exemplo, plantio direto, né, fazer realmente uma rotação de culturas. Aquele certo? Menino ali de Santa Catarina, como é que é o nome dele? Que ele virou um marketing danado, que ganhou no SESB. Eu não sei. Bom, eu não vou lembrar agora dos nomes. Eu também não. Bom, eu também mas não vou me lembrar. eles acabam virando referências regionais, nacionais. Isso nos ajuda bastante a divulgar as boas práticas e divulgar o SESB. Que é isso que nós queremos. Certo? Nós queremos provocar o produtor a entender que se ele está confortável com 53, ele não deveria estar confortável. Porque a média da safra passada da Conab Brasil de soja foi 53 sacas. Certo? Então, o que a gente quer mostrar para ele é que ele pode produzir muito mais. Provocar ele e falar assim, eu preciso buscar mais, porque isso vai garantir a sustentabilidade dele no negócio, literalmente a sustentabilidade financeira dele, né? E vai permitir que ele possa reinvestir, continuar reinvestindo na área dele. Pois é, você colocou aí, né? É o plantio direto. Plantio direto, a gente tem que lembrar que não é só colocar em cima... Não revolver a terra. Não revolver a terra. Ele exige uma quantidade X de massa para ser chamado de plantio direto. Claro. Né? Eu não sou um especialista, mas definitivamente, né, não é simplesmente não mexer na terra. Você precisa fazer todo um trabalho de sucessão de culturas. Né? Eu não sou especialista, mas não é simplesmente... Porque muitas vezes fala assim, eu vou parar agora de revolver a terra, estou fazendo plantio direto, deixar a palhada lá. Não é só isso. Tem toda uma construção de perfil de solo, do uso de mix de plantas, que aquele mix vai contribuir com a descompactação, vai contribuir com o manejo de doenças, você sabe muito mais do que eu, Fabiane. Mas é isso mesmo, Então, muitas vezes, precisa de um técnico para ajudar ele, certo? E o que você falou muito bem. A produtividade você constrói. Não adianta de hoje para amanhã achar que você vai sair de 53 para 120 sacos ou para 80 sacos. Não, você tem que ir construindo, né? Um dos fatos interessantes que a gente percebe, os campeões, eles têm um perfil de solo mais trabalhado. Quer dizer, os nutrientes, você vê a distribuição
dos nutrientes no perfil do solo, ela é muito mais homogênea. Então, assim, para você fazer isso acontecer, não é de uma safra para outra. Quem que vai levar os nutrientes para descer? São as raízes, são os restos culturais. Então, assim, se você tem uma cultura que só explora um pedaço do perfil, você só vai ter um perfil. Só com 20 ali, de 0 a 20, não vai resolver. Então, você tem que realmente fazer uma composição de técnicas para que você permita realmente que você tenha um perfil de solo completo. Aí você imagina, um solo com um bom perfil, as raízes desce lá embaixo para buscar, você não tem acidez, você não tem um monte de coisa. Quando dá um veranico, qual planta que você acha que vai estar mais resistente, mais resiliente? Essa planta. Então, produtividade e sustentabilidade, olhando do ponto de vista financeiro, ambiental, né, e climático, sustentabilidade climática, nós estamos vivendo mudanças climáticas, a gente não tem dúvida que a receita, que todo o trabalho que está sendo feito, ele vai garantir que o Brasil continue sendo o país da soja. E quando nós falamos no país da soja, quais são os períodos para essa inscrição? A gente está aí, aqui em Goiás, por exemplo, já entrando no momento em que se pode ter planta emergida. Eu ainda tenho tempo? Tem todo tempo. Geralmente, a gente abre as inscrições, se eu não me engano, a gente deve abrir no próximo mês, mas ele fica aberto um intervalo grande. Por quê? Então, a gente abre talvez daqui um mês, ele fica aberto até dezembro, geralmente. Por quê? Porque a Fabélia vai lá e planta. Ela escolheu mais ou menos o talhão, mas ela está vendo a planta desenvolver, ela fala assim, poxa, acho que aquele talhão está melhor. Então não vou escrever esse talhão, vou escrever aquele lá. Então ela tem até dezembro para definir qual talhão. Exatamente. Certo? Porque a partir daí, isso vai trabalhando bem todos esses talhões. Claro, se ele fez um negocinho lá, viu que deu resultado, poxa, eu vou aplicar em outro lugar também. E é isso que nós queremos, sabe? Nós queremos que o produtor ganhe dinheiro. Haber, e com isso o produtor ficou atento também, a gente sabe que a maioria já tem um registro, mas de observar o índice pluviométrico, a distribuição pluviométrica nas áreas dele. Sim, com certeza. Eu gosto de falar que o clima é um dos fatores centrais do nosso negócio, da agricultura. A gente percebeu na safra passada o quanto o clima é crítico. Então, estar ciente, né, do clima da próxima safra, porque não é só saber o clima, mas entender um pouco como o clima vai comportar. Talvez essa safra vai ser muito diferente, se Deus quiser, vai ser bem distribuída a chuva do que a safra passada, né? Mas sabendo disso, ele tem que também se ajustar. Ele não pode usar a mesma receita que ele usou no ano passado, as mesmas recomendações para esse ano. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Se esse ano a previsão de mais chuva, você concorda comigo? Se eu colocar, por exemplo, o fertilizante de cobertura de uma vez só, eu posso perder por lixiviação. Então, talvez esse ano... E até se está muito bom de chuva, a minha planta também não vai enraizar tanto. Né? Eu sempre falo que a soja gosta de ser maltratada para produzir bem, né? Mas é verdade. Então, assim, o produtor ele tem que se ajustar. Por isso que a gente não quer que ele siga uma receita de bolo. Para todo ano é um ano diferente. A gente escuta muito o produtor falar, poxa, esse ano foi diferente do passado. E ele tem que usar isso para ajustar as técnicas dele. Então, se ele jogar o adubo tudo de uma vez só, vai lixiviar. Então, talvez esse é o ano, talvez, tá? É o ano de você parcelar isso. Esse ano é o ano de doença. É a história do beba com moderação. Beba com moderação. Outro ponto. Esse ano vai ser mais chuvoso. A tendência, né, que a gente está vendo, vai ter período de acúmulo maior. Esse ano vai ser um ano de doenças. Porque teremos chuva, calor, aquele ambiente propício, microclima na parte ali do bacheiro. Exatamente. E aí, perdendo o bacheiro, eu vou perder um pouco mais. Exatamente. Então, o trabalho tem que ser completo. Eu não posso trabalhar só bacheiro, eu não posso trabalhar só panteiro. Então, assim, se o produtor seguir o ano passado foi um ano de inseto, de praga. Por quê? Foi um ano quente. Temperaturas altas, sem chuva, o ciclo das pragas encurtam, porque é quente, ela acelera. Então, em vez de ter 3, 4 ciclos, você vai ter 5, 6 ciclos. Então, ano passado foi um ano de praga. Uma pressão grande. Mosca branca no passado, por causa do clima seco, foi ano da praga. Né? Esse ano, pelo que a gente está vendo da previsão, ela vai ser mais doenças, porque vai ter mais chuva. Então,
de novo, o produtor ele tem que estar muito atento ao clima. Sua pergunta ela é excelente, porque muitas vezes o que ele usou no passado não vai ser tão eficiente se ele aplicar esse ano. Então, é muito importante. E se você me permitir, tem mais um ponto que eu queria falar. Ano passado, então você me interrompe a hora que você quiser, por favor, mas esse ano a gente está prevendo, existe, como as sementes de soja, a grande maioria das regiões teve um problema de colheita na chuva, e Jataí teve um problema aqui sério. Sim. Quem guardou sementes ou quem vai comprar semente tem que ficar muito atento, porque essa semente pode não estar com boa qualidade. E aí você começar mal com uma semente de baixa qualidade, de baixo vigor, ou muitas vezes com muita doença instalada ali, porque colheu na chuva, teve que secar, forçar um secamento, você pode começar muito mal, certo? E isso, com certeza, vai impactar muito, muito no resultado final. Então são cuidados que são derivados do clima, que o produtor tem que sempre ficar muito atento. Bom, para a gente encerrar, o que você veio fazer em Jataí? O que eu vim fazer em Jataí? Como você falou, eu trabalho hoje na Agripom também, sou presidente do SESB, como voluntário, mas hoje, profissionalmente, eu estou na Agripom, que é uma empresa brasileira, goiana, nós estamos no estado do Goiás, quer dizer, praticamente é uma das pouquíssimas empresas que está bem centralizada no estado de Goiás, e eu vim lançar um produto da Agripom aqui, que é o algoritmo, que tem muito a ver com o que a gente está falando de produtividade. Hoje o produtor está buscando produtividade. E aí ele aplica um aminoácido, um nutricional, um precursor, um regulador de crescimento, alguma coisa para proteger mais a planta dos estresses hídricos ou calor, que a gente está trazendo uma solução muito conveniente, muito consistente em termos de entrega de produtividade. Certo? A nossa proposta é investir um saco em algoritmo e tenha 3,6 sacos de retorno, com 88% de chance de sucesso. Então, esse é um pouco da proposta do algoritmo. Nós trouxemos ontem, você estava com a gente lá, a gente estava com o Fabrício Verdun, que é o nosso embaixador, porque o nosso posicionamento do algoritmo é o peso pesado da soja. Porque um dos benefícios do produto é trazer mais peso no grão, encher mais vagens, trazer mais vagens, aumentar a produtividade. E nada melhor que trazer Fabrício Verdun, o campeão mundial de UFC, um peso pesado que a gente está associando à marca. Então isso, para a gente, está sendo um grande prazer, um grande sucesso lançar um produto que é exclusivo da Agripom. Agora, só para fazer a vaidade jataense, um dos pesquisadores na criação, no desenvolvimento desse produto, ele não é jataiense de nascimento, mas ele é jataiense de trabalho há muitos anos, Com certeza. O professor Paulino, ele trabalha nesse produto faz mais de 10 anos. E o produto nasceu em Jataí. Então, da intenção da gente trazer o lançamento para Jataí foi exatamente por isso. Nada mais legítimo que lançar o produto onde ele nasceu, certo? Então, o produtor jataiense está convidado para poder utilizar, porque se tem um lugar que a recomendação lá foi muito bem testada e ajustada, foi para a região de Jataí. Então a gente tem muita esperança aí que nós vamos ter uma safra belíssima daqui para frente. Qualquer dúvida pode procurar diretamente o fabricante. Com certeza, nós estamos à disposição com os nossos parceiros. Paulino está sempre presente. Com certeza, com certeza. Marcelo, muito obrigada pela sua presença, tá? E a gente fica aqui sempre de portas abertas. Passando por aqui, lembra de dar um pulinho no Sucesso no Campo, trazendo novidades. Não, legal. E parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem. O SESB, a Agripom, e o agricultor, a agricultura como um todo. Acho que se beneficia muito de canais como de vocês, de alta qualidade, que prestam um grande serviço para a agricultura. Eu que agradeço, em nome do SESB, em nome da Agripom. Muito obrigada. Muito obrigado.